Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Eclesiastes capítulo 8. A obediência devida ao rei. Quem é como sábio? Quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto e transforma a dureza do seu rosto. Eu aconselho, obedece às determinações do rei por causa do juramento de lealdade feito diante de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persista apoiando o que é mal, pois ele fará o que bem quiser. Porque a palavra do rei é surpresa. Quem lhe perguntará, o que estás fazendo? Quem obedece às suas determinações não sofrerá nenhum mal, e o coração do sábio discernirá quando e como agir. Porque para todo propósito há tempo e modo certo de agir, pois a dor do homem pesa sobre ele. Visto que não sabe o que vai acontecer, quem lhe dirá o que vai acontecer? Ninguém tem domínio sobre o próprio espírito para controlá-lo, tampouco tem poder sobre o dia da morte, nem para escapar da guerra, nem mesmo a maldade livrará os que se entregam a ela. As desigualdades da vida. Tudo isso observei quando dediquei o coração a refletir sobre tudo o que se faz debaixo do sol. Há épocas em que o homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Vi também os ímpios serem sepultados. Os que antes entravam e saíam do lugar santo e foram elogiados na cidade onde haviam feito mal, isso também é absurdo. O coração dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal porque não se executa logo o castigo sobre os crimes. Ainda que o pecador cometa um crime 100 vezes e tenha vida longa, eu sei com certeza que tudo irá bem aos que temem a Deus, aos que o reverenciam. Porém, nada irá bem para o ímpio. Não terá vida longa e passará como uma sombra, pois não teme a Deus. Ainda há outro absurdo sobre a terra. Há justos que sofrem como se fossem ímpios, e há ímpios que são premiados como se fossem justos. Eu disse que também isso é absurdo. Por isso, exalto a alegria, porque não há nada melhor para o homem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. A obra de Deus é insondável. Quando dediquei o coração a conhecer a sabedoria e a observar o trabalho que se faz na terra pelos que não conseguem dar sono aos seus olhos, nem de dia nem de noite, contemplei tudo o que Deus tem feito e vi que ninguém pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Pois, por mais que o homem se esforce para entendê-la, nada achará. Embora o sábio afirme que a entenda, nem por isso poderá compreendê-la. Eclesiastes capítulo 9. Dediquei o coração a refletir a respeito de tudo isso e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e o que eles fazem estão nas mãos de Deus. Se é amor ou se é ódio, ninguém sabe o que os aguarda. Tudo acontece igualmente a todos, ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro, o que oferece sacrifício e ao que não os oferece, ao bom e ao pecador, ao que faz juramento e ao que não faz. Este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol. O mesmo acontece a todos. Além disso, o coração dos homens está cheio de maldade e de insensatez durante toda a vida. No final, eles se juntarão aos mortos. Há esperança para todos os que estão entre os vivos, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de nada. Não haverá recompensa para eles e não se tem mais lembrança deles. O amor, o ódio e a inveja deles já desapareceram. Nunca mais terão parte alguma no que se faz debaixo do sol. Vai e come com alegria o teu pão e bebe o teu vinho
com o coração contente, pois há muito tempo Deus se agradou do que tu fazes. Sejam as tuas vestes sempre bem cuidadas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Desfruta a vida com a mulher que amas todos os dias dessa vida de ilusão que Deus te deu debaixo do sol. Sim, em todos os dias da tua vida de ilusão, porque essa é a tua recompensa nessa vida pelo trabalho que fazes debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o com todas as tuas forças, porque na sepultura para onde vais não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Valor e contradições da sabedoria. Observei ainda e vi que debaixo do sol a corrida não é dos ligeiros, a batalha não é dos fortes, o pão não é dos sábios, a riqueza não é dos prudentes, o favor não é dos inteligentes, mas todos dependem do tempo e do acaso. Pois o homem não conhece a sua hora. Como os peixes são apanhados na rede mortal e os passarinhos são pegos na armadilha, assim também os homens são enredados pelos tempos difíceis que lhes sobrevêm de repente. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que muito me marcou. Havia uma pequena cidade de poucos moradores e um grande rei a atacou, e cercou e levantou grandes rampas de ataque contra ela. Mas nela havia um sábio, pobre, que livrou a cidade pela sua sabedoria. No entanto, ninguém mais se lembrou daquele homem pobre. Então pensei, melhor é a sabedoria do que a força. Porém, a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras logo são esquecidas. As palavras dos sábios, ouvidas com calma, valem mais do que os gritos de quem domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas da guerra, mas um só pecador destrói muita coisa. Eclesiastes capítulo 10, a excelência da sabedoria. As moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se estrague e produza mau cheiro. Do mesmo modo, um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio o inclina para a direita, mas o coração do tolo o inclina para a esquerda. Mesmo quando anda pelo caminho, falta entendimento ao tolo, e ele mostra a todos que é tolo. Se a indignação do governador se levantar contra ti, não deixes o teu posto, pois a calma evita grandes erros. Há outro mal que vi debaixo do sol, semelhante ao erro cometido pelo governador. A tolice posta em grande dignidade e os ricos assentados em lugares inferiores. Tenho visto servos montados a cavalo e príncipes andando a pé como servos. Quem abre uma cova cairá nela, e quem derrubar um muro, uma cobra o morderá. Quem remove pedras se machucará com elas, e o que rachar lenha corre perigo. Se o machado perder o corte e não for afiado, é preciso muita força, mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Se a cobra morde antes de estar encantada, para que existe o encantador? As palavras da boca do sábio são agradáveis, mas os lábios do tolo o devoram. No início, as palavras da sua boca são tolices, e no final são loucuras perversas. O tolo multiplica as palavras, porém ninguém sabe o que está por vir. Quem poderá dizer o que acontecerá depois dele? O trabalho do tolo o deixa tão exausto que não consegue ir à cidade. Ó terra, ai de ti, quando o teu rei é inexperiente, e quando os teus príncipes banqueteiam de manhã. Ó terra, feliz de ti, se o teu rei é filho de nobres, e se os teus príncipes comem no tempo certo para refazer as forças e não para bebedice. O teto desmorona por causa da preguiça. A casa tem goteiras por causa da lerdeza das mãos. O banquete traz diversão,
e o vinho alegra a vida, mas o dinheiro consegue tudo. Não amaldiçoes o rei, nem mesmo em pensamento, nem amaldiçoes o rico em teu quarto, porque as aves dos céus levarão as palavras e uma criatura alada poderá espalhar o que disseste. Eclesiastes capítulo 11. A importância da ação no tempo oportuno. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o reencontrarás. Reparte o que tens com 7 e até com 8, porque não sabes que mal cairá sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam-na sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento não semeará, o que olha para as nuvens não colherá. Planta a tua semente pela manhã, e não detenhas a tua mão à tarde, pois não sabes qual das duas crescerá, se esta ou aquela, ou se as duas serão igualmente boas. A luz é doce, e ver o sol é agradável. Portanto, se o homem viver muitos anos, alegra-se em todos eles. Porém, lembre-se dos dias das trevas, porque serão muitos. Tudo o que está para acontecer é ilusão. O preparo para a velhice e a morte. Jovem, alegra-te na tua mocidade e anima o teu coração nos dias da tua mocidade. Segue pelos caminhos do teu coração e pelos desejos dos teus olhos. Porém, sabe que Deus te trará a juízo por todas essas coisas. Afasta a angústia do teu coração e remove o sofrimento do corpo, porque a mocidade e o vigor da vida são transitórios. Eclesiastes capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos em que dirás, não tenho prazer neles. Antes que o sol e a luz, a lua e as estrelas se escureçam e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes andarem curvados e se cessarem os moedores, por já serem poucos, e os que olham pelas janelas se escurecerem, quando as portas da rua se fecharem, quando diminuir o barulho do moinho e acordares com o canto dos pássaros e silenciar o som de todos os cânticos, quando temeres a altura e te assustares pelos caminhos, quando florescer a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, o homem vai à sua morada eterna, e os planteadores já vagueiam pelas ruas. Antes que se rompa a corda da prata, ou que quebre o copo de ouro, ou se despedace o cântaro junto à fonte, ou se desfaça a roda junto à cisterna, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu? Que grande ilusão! Tudo é ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. Além de ser mestre, o sábio também ensinou conhecimento ao povo. Refletiu, examinou e organizou muitos provérbios. O sábio procurou achar palavras agradáveis e escreveu com propriedade discursos plenos de verdade. Conclusão. O propósito do homem. As palavras dos sábios são como aguilhões. As palavras reunidas dos mestres, dadas por um único pastor, são como pregos bem fixados. Além disso, meu filho, atenção! Produzir muitos livros é algo que não tem fim. E estudar demais deixa o corpo esgotado. Agora que já se disse tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem. Porque Deus levará a juízo tudo o que foi feito e até tudo o que está oculto, quer seja bom, quer seja mau.